Você já teve a sensação de que algo ficou por dizer? De que, mesmo depois que uma pessoa querida se foi, ela ainda está tentando se comunicar com você? Já sentiu que, em um momento de reflexão, a presença dela parecia tão real, tão viva dentro de você? E se eu te contasse que, de acordo com um dos maiores médiuns do Brasil, Chico Xavier, nossos entes queridos falecidos podem, de fato, precisar de ajuda após a morte? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios da vida e da morte. Como saber se o seu ente querido falecido está precisando de você? Fique comigo, porque, juntos, vamos aprender mais sobre como podemos ajudá-los a seguir seu caminho na espiritualidade. O legado de Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos médiuns mais respeitados do Brasil, com mais de 400 livros psicografados e mais de 40 milhões de exemplares vendidos. Sua obra não apenas trouxe conforto, mas também esclarecimento sobre a vida após a morte. Para ele, a vida não acaba quando o corpo físico morre, mas continua de outra forma, em um novo plano. Ele acreditava que o amor entre as pessoas é eterno, e isso inclui a conexão com aqueles que já partiram. Seus ensinamentos sempre destacaram que, após a morte, muitos espíritos continuam a precisar de ajuda para encontrar paz e evolução espiritual. Se você já se questionou se seu ente querido está bem onde quer que esteja, ou se ainda está precisando de algo, saiba que você não está sozinho. Chico Xavier ensinava que as almas, ao passarem para o plano espiritual, muitas vezes enfrentam dificuldades de adaptação, principalmente se partirem de forma abrupta, ou se não tiveram tempo de resolver pendências emocionais ou materiais enquanto estavam aqui. O processo de transição para o mundo espiritual. A morte, segundo Chico, não é um fim, mas uma transformação. Muitos acreditam que a partida do corpo é o fim da existência, mas a realidade, segundo as revelações do médium, é bem diferente. A morte é apenas a transição para um outro estágio de vida. O espírito se desprende do corpo físico e entra em uma nova jornada, repleta de aprendizados, desafios e oportunidades de evolução. Essa transição, no entanto, pode ser confusa e difícil, especialmente para aqueles que, durante a vida, ficaram muito apegados aos bens materiais, aos sentimentos não resolvidos ou a experiências de sofrimento. Esses espíritos podem permanecer em estado de angústia ou confusão, não sabendo ao certo para onde ir, o que fazer ou como seguir adiante. Como saber se seu ente querido está precisando de ajuda? Então, como saber se o seu ente querido está precisando de sua ajuda? Segundo Chico Xavier, existem sinais que podem nos ajudar a perceber quando um espírito está em busca de auxílio. Eles podem não ser tão óbvios para os olhos humanos, mas, quando estamos atentos, podemos perceber indícios sutis de que algo não está bem. Os sonhos, um dos sinais mais comuns, segundo o médium, é quando o ente querido aparece em sonhos. Chico Xavier dizia que os sonhos são uma das formas mais comuns que os espíritos usam para se comunicar. Se você tem sonhado repetidamente com a pessoa falecida e esses sonhos trazem sentimentos de incompletude, angústia ou até mesmo uma sensação de que não há resolução, pode ser um sinal de que essa alma ainda está passando por dificuldades no plano espiritual e precisa de sua ajuda. Sensações e sentimentos internos. Às vezes, você pode sentir uma necessidade inexplicável de orar ou de enviar boas energias para a pessoa que partiu. Esse impulso não é coincidência. Chico Xavier acreditava que a conexão espiritual é muito mais profunda do que podemos perceber. Muitas vezes, o espírito de quem partiu tenta alcançar os entes queridos por meio de sentimentos de saudade, de afeto ou até de confusão. Esses sentimentos podem ser percebidos por quem fica aqui, e isso pode ser um sinal de que o espírito está precisando de ajuda para se recuperar. Presença no cotidiano. Outro sinal importante é a presença constante da lembrança desse ente querido em seus pensamentos. Muitas vezes, quando alguém querido falha em sua jornada espiritual e permanece preso em um estado de sofrimento, ele pode tentar se comunicar por meio de pressentimentos ou até pequenos sinais no cotidiano, como o aparecimento de objetos que lembram essa pessoa ou até a repetição de palavras que remetem a ela. Isso pode ser uma forma silenciosa de pedir por ajuda. Como ajudar um ente querido que já partiu? Agora que sabemos como identificar esses sinais, a grande questão é:
Como podemos ajudar? Chico Xavier sempre dizia que, quando estamos dispostos a ajudar, seja em vida ou após a morte, o mais importante é o nosso coração. Ele acreditava que a oração era a forma mais poderosa de auxílio. Orar, seja por um ente querido falecido ou por qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades, é um ato de amor que pode transcender as barreiras da matéria e alcançar o espírito. A oração como ferramenta de auxílio espiritual. Chico Xavier acreditava que, por meio da oração, podemos enviar luz e energia positiva para os espíritos que estão em sofrimento. Ele sempre afirmava que mesmo que não saibamos exatamente o que a alma precisa, Deus sabe, e nossa oração é uma ponte entre o físico e o espiritual, proporcionando alívio e conforto ao espírito. O perdão e a reconciliação espiritual. Um dos maiores ensinamentos de Chico Xavier era a importância do perdão. Ele dizia que muitos espíritos que se encontram no plano espiritual precisam da nossa ajuda para liberar rancores, mágoas e sentimentos de culpa. Quando oramos com intenção de perdão, ou até quando buscamos o perdão em nossos próprios corações, ajudamos a aliviar a carga emocional e espiritual daqueles que partiram. Caridade espiritual e atos de bondade. A caridade, segundo Chico, é a chave para a evolução espiritual, tanto para aqueles que vivem como para aqueles que já partiram. Atos de bondade, como ajudar em obras de caridade ou fazer orações em nome de espíritos necessitados, são formas poderosas de aliviar o sofrimento dos entes queridos e também de evoluir espiritualmente. Os sinais de gratidão. À medida que o espírito recebe a ajuda necessária, muitas vezes ele começa a manifestar sinais de gratidão. Chico Xavier relatava que esses sinais poderiam ser vistos na forma de sonhos mais tranquilos, em que o ente querido aparece sorrindo, em paz, ou até em pequenas manifestações de luz ou de presença, como uma sensação de calma ou uma brisa suave. Isso significa que o espírito encontrou o caminho da paz. Embora a saudade seja um sentimento profundo e a perda, muitas vezes, pareça insuportável, os ensinamentos de Chico Xavier nos lembram que a morte não é o fim. Ela é apenas uma etapa, uma transição para um novo estágio da vida. Se você tem sentido a presença de alguém querido que partiu, se seus sonhos estão cheios de significado ou se, de alguma forma, você sente que essa alma ainda precisa de você, saiba que a sua oração, sua energia positiva e seu amor podem fazer a diferença. Ao ajudar espiritualmente os entes que partiram, você também se ajuda, pois se conecta com o bem maior que é o amor incondicional e a evolução espiritual. Não subestime o poder da sua oração, do seu perdão e da sua caridade. Eles estão mais perto de nós do que imaginamos. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem possa precisar de uma palavra de consolo e esclarecimento. Nos vemos no próximo vídeo, e lembre-se, o amor nunca morre, ele se transforma.